A cremação é uma prática que divide opiniões entre cristãos. Alguns a consideram incompatível com a tradição do sepultamento cristão, enquanto outros a veem como uma escolha cultural. Esse debate, que mistura fé e salvação, leva muitos a questionarem se a Bíblia oferece uma posição clara sobre o assunto. A ressurreição dos mortos, um tema central da fé cristã, é frequentemente trazida à tona quando se discute a disposição do corpo. Curiosamente, esse não é um tema novo. Nos tempos bíblicos, a disposição do corpo era cuidadosamente observada. O sepultamento era a prática predominante, com Abraão adquirindo um terreno para enterrar Sara. O significado espiritual por trás disso ultrapassava o simples ato físico, simbolizando respeito e esperança na ressurreição. Assim, a cremação na Bíblia não é tratada explicitamente como um pecado, mas sua ausência levanta reflexões importantes. Muitos cristãos, ao enfrentar a decisão de cremar ou enterrar, se veem em um dilema entre tradição e modernidade. A pressão social, os custos elevados de funerais e a praticidade da cremação influenciam suas escolhas. A pergunta que fica é: como equilibrar esses fatores com a fé? Esse é o ponto onde a reflexão individual se torna essencial. Ainda assim, não há como negar que a decisão final reflete a compreensão pessoal da relação entre corpo e alma. E é aqui que surge o próximo questionamento: por que a cremação tem se tornado tão popular em tempos modernos? A cremação tem conquistado espaço, sendo considerada por muitos como uma solução prática e econômica. Em algumas culturas, ela é até preferida devido à falta de espaço para sepultamentos. Relatórios recentes indicam que até 2035, cerca de 80% das disposições funerárias serão por cremação. Mas como essa tendência moderna se alinha com os princípios do sepultamento cristão? Esse crescimento tem razões palpáveis. O aumento populacional e o custo elevado de terrenos para cemitérios são apenas algumas delas. Imagine uma família enfrentando a dor da perda e, ao mesmo tempo, preocupada com gastos exorbitantes. A cremação aparece como uma opção menos onerosa e mais acessível, mas será que ela pode ser considerada uma alternativa espiritual válida? Vale lembrar que, para muitos cristãos, o método de disposição do corpo não deve ser o foco principal. A fé e salvação transcendem escolhas como cremação ou sepultamento. O importante é que essas decisões reflitam respeito e dignidade. Mesmo assim, a tradição judaico-cristã do sepultamento na terra continua sendo uma prática que inspira reflexões profundas. Com isso, surge um ponto interessante: será que a Bíblia menciona algo diretamente relacionado à incineração? Vamos explorar exemplos bíblicos que trazem a prática sob outra perspectiva. A Bíblia apresenta algumas histórias envolvendo a incineração de corpos, mas geralmente em contextos de punição ou necessidade. No livro de Josué capítulo 7 versículo 25, vemos a história de Acã, que foi apedrejado e incinerado por desobedecer a Deus. Esse evento, ligado à justiça divina, deixa claro que a incineração não era um costume comum, mas sim um ato extraordinário em circunstâncias específicas. Outro exemplo está no primeiro livro de Samuel capítulo 31 versículos 11 a 13, onde os corpos de Saul e seus filhos são incinerados após uma batalha. Segundo estudiosos, essa decisão foi tomada devido ao estado avançado de decomposição. Isso mostra que, em casos extremos, a prática era realizada, mas não como parte do ritual de fé. A cremação na Bíblia aparece, mas nunca como norma. Mesmo em relatos como esses, é importante lembrar que o foco não está no método, mas no significado espiritual do ato. Quando olhamos para o sepultamento cristão, percebemos que ele carrega uma simbologia de respeito e cuidado. No entanto, esses exemplos de incineração levantam questões sobre os limites entre tradição e necessidade. Se por um lado a Bíblia não oferece uma condenação explícita à cremação, por outro, ela valoriza profundamente o sepultamento. E é justamente sobre essa tradição que devemos nos debruçar agora. Desde os tempos de Abraão, o sepultamento na terra é uma prática carregada de significado espiritual. No livro de Gênesis capítulo 23, Abraão compra um terreno para enterrar Sara, sua esposa, assegurando-lhe um descanso digno. Essa atitude não era apenas um gesto de amor, mas também um reflexo da fé na promessa divina da ressurreição dos mortos. A tradição do sepultamento cristão se conecta diretamente com essa herança.
Para muitos fiéis, devolver o corpo à terra simboliza a esperança na nova vida que será concedida por Deus. Esse ato, além de respeitar os ensinamentos bíblicos, reforça a crença na continuidade da vida espiritual. Mas será que essa prática ainda é relevante em um mundo tão diferente daquele da antiguidade? Mesmo com as mudanças culturais e tecnológicas, o sepultamento ainda é visto como um símbolo de respeito. Em países onde os espaços são escassos, como no Japão, as famílias têm recorrido a cemitérios verticais, mantendo o espírito da tradição. Essa adaptação nos faz refletir até onde é possível inovar sem perder a essência da fé e salvação. Com isso em mente, surgem diferentes interpretações dentro da comunidade cristã. Será que a cremação contradiz a tradição ou pode ser vista como uma adaptação aceitável? Vamos entender as crenças contemporâneas que envolvem essa prática. As opiniões sobre a cremação variam amplamente entre os cristãos. Alguns acreditam que ela pode comprometer a ressurreição dos mortos, baseando-se na ideia de que o corpo deve estar intacto para esse evento. Outros, no entanto, argumentam que a salvação está na alma, não no corpo físico, tornando a disposição do corpo secundária. Essa diferença de entendimento reflete a diversidade dentro da fé cristã. Enquanto algumas denominações desencorajam a cremação, outras a consideram uma escolha pessoal. Imagine um fiel preocupado em honrar sua fé, mas vivendo em uma cultura onde a cremação é predominante. Como ele pode conciliar suas crenças com as demandas práticas de sua realidade? Vale mencionar que, para muitos, o método de disposição do corpo não é central. A conexão com Deus e a vivência dos valores cristãos tem maior importância. Ainda assim, a cremação pode ser vista como um teste de como equilibrar tradição e modernidade sem comprometer a fé. Ao refletir sobre isso, fica claro que o mais importante é o foco no relacionamento com Deus. E, falando nisso, será que a Bíblia oferece alguma perspectiva sobre o que realmente importa para a salvação? A Bíblia é clara em enfatizar que o que realmente importa é a salvação da alma. Jesus, no Evangelho segundo Mateus capítulo 10 versículo 28, afirma: "Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno." Esse ensinamento nos lembra que o corpo físico, embora importante, não é o cerne da fé cristã. A preocupação com a disposição do corpo, seja através da cremação ou do sepultamento, não deve obscurecer a essência da fé. O relacionamento com Deus, a busca por uma vida alinhada aos seus mandamentos e a esperança na ressurreição são os pilares que sustentam o cristão. Afinal, de que adianta honrar o corpo se a alma estiver distante da graça divina? É claro que o respeito ao corpo tem seu lugar, sendo um reflexo de nossa dignidade como criação de Deus. No entanto, é a pureza da alma que define o destino eterno. Um cristão pode optar por cremar ou enterrar, mas se negligenciar a vida espiritual, estará ignorando o que realmente importa. Assim, fica evidente que a salvação está além das práticas externas. Esse entendimento abre caminho para a conclusão prática e espiritual, onde questões como a cremação podem ser encaradas sob uma nova perspectiva. Vamos explorar agora o que a Bíblia ensina sobre essa abordagem prática. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a cremação, ela oferece princípios que guiam o cristão a tomar decisões baseadas em fé e salvação. A prática de cremar ou enterrar deve refletir respeito, dignidade, acima de tudo, confiança na promessa de vida eterna. Não se trata de uma proibição direta, mas de como cada decisão se alinha aos valores espirituais. No mundo moderno, onde tradições estão sendo constantemente questionadas, é essencial que o cristão volte às Escrituras para encontrar clareza. Práticas como o sepultamento cristão carregam um simbolismo profundo, mas a cremação também pode ser vista como uma escolha neutra espiritualmente. O que importa é o entendimento de que essas ações não alteram o destino eterno de uma alma fiel. Em muitas comunidades cristãs, o diálogo sobre a cremação tem ajudado a quebrar barreiras. Pastores e líderes espirituais incentivam os fiéis a considerarem a intenção por trás da escolha, mais do que o método em si. A reflexão individual é uma ferramenta poderosa para alinhar práticas modernas com os princípios eternos. À medida que avançamos, é interessante observar como diferentes perspectivas enriquecem a compreensão sobre o que é essencial. E, falando em elementos essenciais,
O próximo tópico nos levará a um exemplo prático da importância do sepultamento na tradição cristã. A Bíblia deixa evidente a importância de tratar o corpo humano com respeito, pois ele é considerado templo do Espírito Santo. Mesmo após a morte, a dignidade do corpo é mencionada em diversas passagens, como no relato de Abraão enterrando Sara em um lugar especialmente adquirido. Esses atos mostram que, independentemente do método, o que importa é honrar a criação de Deus. O sepultamento cristão, por sua vez, reflete esse respeito de forma tradicional. Ele não apenas devolve o corpo à terra, mas simboliza a fé na promessa da ressurreição dos mortos. Por outro lado, a cremação também pode ser feita de maneira digna, se realizada com respeito e cuidado, sem desonrar o corpo que Deus criou. O problema nunca foi o método, mas a intenção por trás dele. A dignidade do corpo físico tem raízes profundas na fé e salvação cristã. Porém, é essencial que essas práticas estejam alinhadas aos valores espirituais de cada indivíduo. Afinal, honrar o corpo é uma forma de demonstrar gratidão ao Criador. Não se trata apenas de tradições, mas de expressar a fé em cada escolha. Esse equilíbrio entre tradição, modernidade e espiritualidade nos leva a uma reflexão mais ampla sobre as promessas eternas que Deus oferece. Afinal, qual é o papel do corpo físico na vida eterna, segundo a Bíblia? A crença na ressurreição dos mortos é um dos pilares mais importantes da fé cristã. O apóstolo Paulo, em suas cartas, reforça a promessa de que, assim como Cristo ressuscitou, os que nele creem também serão ressuscitados. Mas aqui surge uma dúvida: será que a disposição do corpo físico impacta essa promessa? Para muitos cristãos, a ressurreição não depende da integridade do corpo, mas do poder de Deus. Ele é capaz de restaurar todas as coisas, independentemente de como o corpo foi tratado após a morte. Isso significa que, quer através do sepultamento cristão, quer pela cremação, o que importa é a confiança na soberania divina. Essa perspectiva nos liberta de amarras puramente materiais. A disposição do corpo, portanto, é um reflexo da fé de cada indivíduo. O que está em jogo não é um método escolhido, mas a forma como ele se alinha à crença em Deus. Por exemplo, famílias podem optar pela cremação devido a questões práticas, mas fazê-la em oração e com respeito. É essa atitude que reafirma a confiança na promessa divina. Dessa forma, a decisão de cremar ou enterrar se torna uma questão secundária quando comparada à essência da fé. O que realmente importa é o relacionamento com Deus, e é justamente sobre isso que o próximo tópico irá aprofundar. No fim das contas, o que define um cristão não é o método de disposição do corpo, mas a qualidade de sua relação com Deus. A Bíblia nos convida a focar no que é eterno, a salvação da alma e a comunhão com o Criador. Ao refletir sobre cremação ou sepultamento cristão, devemos lembrar que o corpo é passageiro, mas a alma é eterna. Jesus ensina que devemos priorizar a busca pelo reino de Deus e sua justiça. Isso significa que, enquanto questões práticas têm seu lugar, elas não devem tomar o centro de nossas preocupações. Afinal, a fé e salvação não estão limitadas por tradições ou métodos, mas sim pelo nosso compromisso com os mandamentos divinos. Essa perspectiva nos ajuda a lidar com decisões difíceis de forma mais tranquila. Por exemplo, ao escolher a cremação, é possível fazer isso com dignidade e respeito, sabendo que Deus se importa mais com a intenção do coração do que com o método escolhido. O foco deve estar sempre na esperança da ressurreição e na promessa de vida eterna. Portanto, a decisão entre cremar ou enterrar não precisa ser motivo de preocupação, desde que esteja alinhada à fé. O importante é caminhar com Deus, confiando em suas promessas. E agora, fica o convite para refletirmos juntos: como essa escolha pode fortalecer nossa fé e nos aproximar ainda mais do Senhor?